Então, agora a gente já importou os dados experimentais, a gente criou um modelo matemático capaz de representar os dados experimentais, porém a gente não tem precisão nos parâmetros do nosso modelo matemático. O que a gente vai fazer agora é calcular quão impreciso está o nosso modelo matemático e como a gente pode melhorar isso futuramente. Então, tinha travado aqui aquela hora, né? Eu só tinha trocado o KS para 50, até ficou melhor, ó, tá bem. Tá mais ou menos, né? Tá muito rápido aqui, tá com muita afinidade, é, mas tem um erro, né? Isso é importante. Como que a gente define, né? Olhando aqui, principalmente se a gente mudar, né? Colocar algum parâmetro como estava antes, né? Acho que era 1.300, que estava bem. Não, vamos deixar assim, para não ficar tão longe também. Se ficar muito longe também é ruim. Mas a gente vê que a gente tem erros aqui, né? É, por exemplo, se a gente, vamos pegar esse ponto aqui em específico. Vamos pegar este ponto aqui em específico. O modelo, ele calcula, vamos pegar aqui é 3 horas, né? O modelo, ele calcula que em 3 horas a quantidade de produto seria mais ou menos 55 gramas por litro. Mas, quando a gente vai para os dados experimentais, ele fala que em 3 horas é uns 75. E a mesma coisa a gente vê para substrato, para célula. Se a gente pegar aqui em 2 horas, o modelo ele fala ó, que para 2 horas ele prevê que a gente teria uns 25 gramas por litro de produto. Mas tem uns 30, 35 na verdade quando a gente vai para o real. Então, essa diferença aqui, daqui para cá, seja para cima ou seja para baixo, tanto faz, né? É o erro entre os dados experimentais e o modelo teórico. Para cada ponto aqui a gente tem um erro. Aqui, ó, já não tem erro praticamente. O erro é praticamente zero. Aqui o erro é nada. A gente não tem erro nenhum aqui. Por quê? Não tem erro nenhum mesmo? É, praticamente não tem nenhum. Talvez tenha algum erro que eu não consiga ver aqui, mas se a gente pegasse os dados mesmo, a gente conseguiria ver. Então, aqui a gente praticamente não tem erro. As duas curvas estão juntas. Aqui a gente tem um desvio para cima. O modelo, os dados reais mostram que é uma coisa, mas o calculado mostra que é mais alto. Aqui já a gente tem um desvio ao contrário, um desvio para baixo. Aqui diz que os dados reais eram mais altos, mas os dados experimentais eram mais altos, mas os calculados foram um pouco mais baixos. Então, se a gente pegar o valor absoluto desses erros, né? Porque se a gente podia falar que aqui o erro é, sei lá, 30 gramas por litro. Aqui o erro é menos 5 gramas por litro. Não, é ruim trabalhar com esses termos negativos de erro, né? Erro é sempre absoluto. Se a gente pegar esses erros de todos os pontos, somar esse erro de todos os pontos, essa diferença de todos os pontos, a gente chega num erro global. Então é isso que a gente vai fazer, porque aqui a gente não tem erro nenhum, mas aqui a gente tem um erro, aqui a gente tem um erro, aqui a gente tem um errão, aqui a gente tem um erro enorme, aqui já não tem mais erro, aqui não tem erro, aqui não tem erro. Mas se a gente pegar e somar todos esses erros de cada ponto, a gente tem um erro global que a gente pode trabalhar para minimizar. Então, eu vou escrever uma nova seção aqui para a gente calcular o erro total. Vou colocar um C maiúsculo aqui para ficar mais bonito. E aí vamos escrever um código. Essa parte aqui, talvez ela seja um pouquinho mais abstrata, mas não é nada demais. A gente consegue pensando só um pouquinho. A primeira coisa que a gente tem é que a gente tem que comparar o dado experimental com o dado calculado naquele mesmo tempo, certo? Se a gente pegar os dados experimentais aqui, ó, vou voltar lá para cima. Ah, eu apaguei quando imprimi os dados experimentais. Mas a gente tem certinho, um dia, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem certinho os dados experimentais dia a dia. Mas os dados calculados, eles são, deixa eu ver qual que é o nosso H aqui, de 0,1 dia, 0,01 dia e 0,01 dia. Eles estão em períodos temporais diferentes, né? A gente, a gente tem muito mais dados teóricos do que dados experimental, e isso é esperado, né? A gente tem que ter mais dados teóricos do que experimentais mesmo. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente calcular o dado experimental, que aqui está no tempo 2 dias, com o dado calculado no tempo 2 dias. O dado experimental
no tempo 2 dias com um dado calculado no tempo 2 dias. Quantos dados a gente tem? A gente tem 10 dados experimentais, mas vamos deixar isso aqui genérico. A gente pode vir aqui para cima, onde a gente importa os dados experimentais. Cadê? Eu lembro que eu tinha até colocado, está aqui, ó. E a gente pode criar aqui, ó, um NESP, número de dados experimentais. Tem uma função no NumPy que é a size, que ele dá o tamanho da matriz. Se a gente pegar o tamanho da matriz, do tempo, ou qualquer uma dessas aqui, a gente sabe quantos dados a gente tem, e se a gente mudar a quantidade de dados, a gente sempre não vai precisar colocar, né, manualmente. Então, np.size, tamanho da matriz T experimental. E vamos mandar imprimir aqui só para a gente ver se imprime bonito. Tem que dar 10, né? Print NESP. Vamos ver se dá 10. Então são 10 dados. Beleza, vou apagar. Não precisamos disso para nada mais. Bom, então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um laço que ele vai passar pelo dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai calcular os erros em cada um desses pontos. Por isso que eu peguei o tamanho dos dados experimentais, porque se a gente mudar o tamanho dos dados, a gente não precisa vir aqui e colocar na mão. Então, vamos colocar aqui, criar um pequeno laço aqui, for i in range nesp, porque o que eu ia fazer é assim, for i in range 10, porque eu sei que a gente tem 10 dados para comparar. 10 não, na verdade a gente tem 30, né? Mas 10 tempos para comparar. 30 porque tem substrato, célula e produto. Mas são 10 tempos para comparar. Então, é mais fácil a gente colocar nesp aqui, que dá a quantidade de dados experimentais. Então, para i, que varia de 0 até 9, e é isso aqui que essa função aqui vai fazer, ela vai criar uma lista de 0 até 9, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, antes de entrar nesse laço de repetição, uma variável chamada de erro, error, que ela vai começar com um valor 0. Só que quando ela passar nesse laço de repetição, ela vai somar em cada vez que ela passar o erro que ela calcular em cada ponto. Vamos colocar aqui e vocês vão entender. Então eu vou falar assim que a variável erro, a variável error, ela vai somar, ela vai receber somando. Não sei, faz tempo que vocês fizeram algoritmo, né? Mas isso aqui é o comando que é adicionar a variável. Então esse aqui é o comando receber, que a gente usa toda hora. Mas esse aqui é o comando adicionar a variável. Por exemplo, se eu colocar aqui adicionar 1, opa, 1 é meu atalho para ficar a tela inteira aqui. Se eu falar adicionar 1, ela valia 0, agora ela vai somar 1 a esse 0, certo? Então isso aqui é adicionar. Ou se ela começasse como 4 e ela passasse aqui por esse loop e ela falasse adiciona 1, o erro passaria a valer 5. Então esse comandinho aqui é adicionar a variável. Tudo bem? Então vamos começar com o erro 0. E aí toda vez que passar nesse laço de repetição, então esse laço de repetição ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o i variar de 0 a 10. Então o i vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, ele para no 9, na verdade, né? Então toda vez que ele passar, ele vai falar, vamos adicionar aqui no erro a diferença absoluta entre, a gente tem 3 variáveis, né? X calculado menos o x, esqueci o nome da variável, x underline esp, x underline esp. Vamos supor que seja só isso por enquanto, na posição i também. Só que tem uma diferença bem grande aqui entre a variável x na posição i e a variável x experimental na posição i. A variável x experimental ela só tem 10 posições. Agora a variável x ela tem 10 dividido por h, e o h vale 0,01, então ela tem 1000.
Então, na verdade, se a gente for tentar acessar o xi, a gente não está acessando os mesmos dados, certo? Porque aqui, na variável x, cada dia foi dividido em 100 pedaços. Então, eu teria que multiplicar isso aqui por 100 para dar certo. Tudo bem? Então, eu poderia simplesmente... Eu acho que se eu multiplicasse por 100, ia ficar bem fácil de entender. Mas para a gente deixar de alguma forma mais genérico, eu vou fazer assim, eu vou criar uma nova variável que seria, sei lá, i calculado. Ficou horrível isso aqui, que é i sobre h inteiro. Certo? Prestem atenção, talvez essa é a coisa mais complicada que a gente vai fazer aqui até agora. A gente está fazendo isso porque o tamanho das matrizes são diferentes. A matriz dos dados experimentais ela está certinha, cada i equivale a um dia. Agora, a matriz dos dados calculados, a cada 100 i a gente tem um dia. Então, dividindo por 0,001 aqui é a mesma coisa que multiplicar por 100, né? Então, a gente está comparando os mesmos tempos. Porque aqui, vamos pensar aqui no primeiro ponto, 0, 0. Beleza, calculou, os i são os mesmos. Mas no segundo ponto, quando a gente tentar acessar o i1, a gente vai acessar aqui um dia, mas aqui a gente não vai acessar um dia. Para acessar um dia, ele está no centésimo ponto. Então, por isso que a gente multiplica, ou a gente vai dividir, né, pelo passo. Se dividir pelo passo é igual a multiplicar por 100, para estar no mesmo período, no mesmo dia. Então, em vez de xi, eu vou chamar de xi calculado. Então, eu vou pegar a diferença desse ponto real com esse ponto calculado. E não é só esse erro que eu tenho. Eu tenho o erro também do substrato e eu tenho o erro também do produto. Vamos adicionar todos os erros aqui. Todos os erros são importantes para nós. Então, vamos colocar aqui do substrato calculado com o substrato experimental e do substrato e do produto calculado com o produto real. Certo? Tudo bem? Eu só estou somando, adicionando todos esses erros. E eu vou falar aqui no final para ele imprimir o erro. Vamos ver se vai dar certo, se não vai dar nenhum problema. Então, o erro de somar todos esses pontinhos aqui, ó, todas essa diferença, mais essa diferença, mais essa diferença, mais essa diferença, mais essa, mais essa, mais essa, mais essas aqui que não dão praticamente nada, somando tudo isso, a gente chegou em 222. Se a gente mudar os Ks, vamos colocar um K que não faz, um parâmetro que não faz sentido nenhum. Vamos colocar aqui uma reação super rápida, um micro-organismo que cresce super rápido, Mimax igual a 5. Vamos rodar de novo, ó. Rodar daqui para baixo. Olha como o gráfico ficou diferente. Olha como a gente tem muito mais erro aqui. Ó. Isso aqui, olha o tamanho desse erro, como ele previu errado. Ele falou, em um dia vai ter consumido todo o substrato, mas em um dia ainda tem praticamente todo o substrato. É um erro muito grotesco. Se a gente mandar rodar o cálculo do erro de novo, ó, o erro deu 1012. Então a gente conseguiu uma expressão matemática aqui para expressar quão errado ou quão certo está. Vamos colocar umas constantes melhores. Eu sei que aqui a constante que a gente vai chegar, ela é mais ou menos 2,250. 2 para o Mimax e 250 para o KM. Esse é o nosso objetivo, a gente quer chegar nelas. A gente não sabe isso, eu sei, mas finge que a gente não sabe. Ó como está bonitinho aqui, ó. Praticamente a gente não tem erro nenhum. Talvez aqui no quarto dia tenha uns erros maiores, mas ó, somando tudo, ó, o erro deu menor, deu 127. Então o nosso objetivo agora é variar KM, variar Mimax e KM de forma que o erro seja o menor erro possível. Isso é otimizar. É a gente pegar, definir os parâmetros que influenciam naquilo que a gente quer minimizar e a gente com alguma metodologia vai variar esses parâmetros de forma que eles sejam, que o erro seja o menor possível. Agora, uma coisa que vale muito falar é que eu coloquei uma forma de calcular o erro aqui, mas essa não é a única forma de calcular o erro e nem necessariamente é a melhor forma. Quando a gente trabalha com modelagem, simulação e otimização especificamente, tem duas coisas que são muito, muito importantes. Como você vai calcular o erro e como você vai estimar como você vai começar a achar seus parâmetros,
São duas coisas muito importantes que vão ter um impacto enorme dentro do seu modelo. Vou dar um exemplo que poderia ser muito discrepante aqui, que não é o nosso caso. Mas vamos supor que aqui embaixo, ó, no começo da reação, onde as coisas são muito pequenininhas, a gente tem uma variação relativamente grande, o modelo não pega muito bem. Por exemplo, no segundo ponto aqui era para dar 2, mas deu 8, deu 4. É praticamente nada, a gente não vai nem ver diferença aqui no gráfico. Só que isso aí é 100% de erro. Aqui em cima, se estava 102 ou 104, não é 100% de erro mais. Só que aqui, na nossa soma simples assim, o erro ele é o mesmo. Então, isso daria muito mais peso para esses erros aqui em cima do que para esses erros aqui embaixo. Então, só um exemplo, né? Então, a gente está calculando o erro absoluto aqui. Pode ter casos que seja mais vantajoso calcular o erro relativo. O erro relativo, ele vai ser, para cada ponto, você vai dividir pelo valor experimental do ponto. É uma forma de calcular. Existe o erro quadrático. O erro quadrático, ele pesa, ele faz pesar muito desvios muito grandes. Se a gente tiver um desvio grande, esse desvio vai ser elevado ao quadrado, então ele vai ficar muito grande. Então, quando a gente for otimizar, o método de otimização ele vai pesar muito para não ter tantos desvios grandes, porque desvios grandes vão pesar muito no erro total. Então, definir a forma que vai calcular o erro é uma forma é um passo de sucesso para a otimização. Aqui a gente vai usar o simples erro total absoluto. Nada mais. A gente poderia até utilizar outras formas, mas beleza, isso aqui vai ser o suficiente. Então agora a gente progrediu. A gente já tem uma forma de variar os parâmetros e ver quão errado ou quão certo estão aqueles parâmetros para ajustar os dados do modelo aos dados experimentais. Na próxima aula, a gente vai colocar isso aqui num formato que o Python ou que a biblioteca de otimização do Python entenda para fazer otimização.